como fazer a aplicação do texto bíblico ou da palavra de Deus. Bom, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje nesse vídeo. E eu tenho a certeza que esse vídeo vai ser esclarecedor para você, meu irmão. E vai te ajudar a você ministrar melhor na casa do Senhor. Amém? Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Wilder Salles, eu te convido a clicar no botão abaixo aqui de se inscrever. Clica aqui, se inscreve no canal. Sempre que eu postar um vídeo aqui como esse, ou um devocional, uma dica para você ministrar, uma palavra de fé, enfim, você vai receber. Então, se você quer receber todos os conteúdos aqui do canal, não deixe de se inscrever. Clica aqui, se inscreve e ative o sininho das notificações. Você é muito bem-vindo aqui no canal, ok? Vamos então para o nosso conteúdo de hoje? Bom, eu quero falar com você sobre esse tema, sobre essa orientação, essa dica na realidade, que é como aplicar a palavra de Deus. Porque uma coisa é você ler o texto, outra coisa é você aplicar o texto aos dias atuais, ao cotidiano, enfim, à nossa realidade. E é isso que eu quero falar com você hoje. Deixar aqui de uma forma clara para que você consiga também aí ministrar, seja na sua igreja, seja no seu grupo de oração, na sua célula, no seu pequeno grupo, enfim, aonde Deus te usar, eu quero te ajudar através desse vídeo para que você consiga aplicar o texto bíblico, ok? Mas antes, eu quero ler aqui um texto para a gente poder tirar aqui uma base e iniciar aqui o nosso estudo. Olha só o que diz aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus para ensino, para repreensão, como diz aqui o texto, para a correção, para a educação e justiça. Então a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos exorta, nos repreende, enfim. Ela tem um objetivo. E aí o texto diz que para que o servo de Deus, está aqui, ó, seja perfeito e habilitado para toda boa obra. Ou seja, se você quer ser uma pessoa usada por Deus, você precisa então meditar, se aprofundar nas Escrituras. Não adianta, meu irmão, você apenas ler um versículo e querer ali ministrar uma pregação bem elaborada. Você precisa ler o contexto, você precisa estudar, você precisa tirar tempo de oração, vida com Deus. É importante. Não adianta. Se você quer realmente ser um pregador, uma pessoa usada por Deus, independente se vai ser no altar, se vai ser no evangelismo, se vai ser em qualquer lugar que você for ministrar, você precisa ter vida com Deus. Oração, dedicação e estudo, para que o Senhor venha te usar, ok? Mas vamos lá, eu quero aqui te ajudar com esse tema de hoje, e se você já gostou desse tema, deixa aqui o seu like, é importante, clica aqui no gostei e me ajude a entregar esse vídeo para mais pessoas, mais irmãos que aí estão com dificuldade para aplicar o texto. E eu quero pegar aqui um modelo, um exemplo, vou pegar um texto curto, para o nosso vídeo não ficar longo, e nesse texto a gente vai aqui ver como eu aplicaria esse texto à nossa realidade de hoje em dia. Vamos lá, eu peguei um texto conhecido que fala sobre a dracma perdida, que é Lucas 15, do verso 8 ao 10. São 3 versículos apenas. Diz assim, ó: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bom, esse é um texto bem conhecido, é um texto curto, exatamente para a gente poder aqui aprender na prática como podemos aplicar esse texto. Como você aplicaria esse texto aqui? Bom, é simples, irmãos. Às vezes alguns pregadores deixam as coisas mais difíceis, mas a palavra de Deus ela é simples. Primeiro você tem que entender que aqui é uma parábola. Toda parábola ela é uma história, ou seja, ela não é real, não existe isso aqui. Jesus pegava parábolas que eram fatos do cotidiano das pessoas e usava essas parábolas como uma forma de ensinamento.
E por detrás dessa parábola existe um contexto, existe, ou seja, uma lição. E é nessa lição que nós devemos se apegar, pois ali está realmente a aplicação do texto. E foi exatamente o que eu já coloquei para você aqui, da maneira que eu faria, tá bom? Vou colocar para você aqui, cada pregador tem uma forma, mas basicamente é o mesmo caminho. Então eu vou colocar para você aqui da forma que eu faria, uma forma simples para te ajudar. Minha intenção aqui é te ajudar, é você que está iniciando, é você que está com dificuldade, para que você consiga também aplicar o texto em nome de Jesus. Bom, eu faria dessa maneira aqui, ó. Primeiro, a introdução, tá? O que seria a introdução? O contexto geral da mensagem. Qual que é o contexto dessa parábola? Bom, eu coloquei assim, ó, um exemplo. Essa parábola está falando sobre a pessoa, dracma. Você vê que ela fala de uma moeda, que era a dracma, que se afastou da presença de Deus, igreja. E a igreja foi atrás em busca de resgatar essa vida perdida. Observe bem um texto, eu vou colocar para você novamente, que esse texto ele tem muitas figuras de linguagem, ou seja, são uma história que Jesus conta para ilustrar um ensinamento. Ele fala aqui de dracma, ele fala da mulher varrer a casa, de ela procurar, de ela se alegrar quando ela encontra a moeda. Jesus aqui não está falando da moeda, irmãos. Ele não está falando aqui exatamente dessa moeda, pois é uma figura de linguagem, mas ele está falando de uma pessoa. A mensagem aqui tem um objetivo, falar sobre a pessoa que se afastou da presença de Deus. É importante você ter esse conhecimento, é importante você ter essa noção, para na hora que você for ministrar, você não venha, meu irmão, ali errar e realmente fazer a aplicação correta do texto. Então, foi exatamente isso que eu coloquei. Ó. Essa parábola está falando sobre a pessoa. A dracma aqui é um simbolismo, ela representa uma pessoa que se afastou da presença de Deus, igreja. E a igreja foi atrás em busca de resgatar a vida perdida. Esse é o contexto geral dessa parábola. A parábola está falando sobre isso, sobre uma pessoa que estava na presença de Deus, se afastou e a igreja foi atrás dessa pessoa, ou seja, a mulher foi atrás da moeda, ou seja, a pessoa. Então, é uma figura de linguagem, é uma alegoria, é apenas para ilustrar, mas o tema principal dessa parábola, a mensagem principal dela é sobre o resgate, é sobre resgatar aquele que está perdido. Esse é o foco principal. Então, quando você for ler um texto, seja qualquer texto, primeiro você tem que entender qual texto você está lendo e depois que você lê, você tirar ali do contexto a mensagem principal daquele texto. Ok? Então esse é o primeiro passo que eu queria compartilhar com você. E aí, para a gente continuar aqui, eu coloquei aqui a introdução, como eu faria a introdução, falaria sobre o contexto geral. E aí, continuando, em cima desse contexto, nós vamos associar essa mensagem aos nossos dias atuais, ou seja, o que essa palavra ela quer nos ensinar. E foi isso que eu coloquei aqui para você. Ó. Em cima do contexto, podemos fazer perguntas e associar a lição central da mensagem aos nossos dias atuais. Não é isso que a parábola está ensinando? Não é sobre resgatar pessoas, alcançar vidas? Bom, então já temos aqui já o contexto geral da mensagem. E o que esse contexto nos ensina? Qual que é o objetivo desse contexto? É sobre pessoas que estão afastadas. E será que não existem pessoas afastadas? Talvez até na sua igreja existe alguém que está afastado, que saiu da igreja, está longe da presença de Deus, enfim. Então esse texto ele nos ensina isso, sobre resgatar essas pessoas. E para a gente continuar, a gente vai fazer perguntas ao próprio texto, né? À própria mensagem. E aí essas perguntas que você faz, isso aí vai se transformar no seu desenvolvimento, ou seja, no desenvolvimento da sua mensagem. É onde você vai começar ali a pregar, onde você vai começar a desenvolver a mensagem. E eu tenho certeza que se você seguir esse método, você vai conseguir. Eu coloquei assim, por exemplo, tá? Exemplos que eu coloquei, ó. O que leva uma pessoa a sair da presença de Deus? Você pode fazer essa pergunta. E aí, existem vários motivos que levam a pessoa a sair da presença de Deus, da igreja, né? Vários motivos, pecado, às vezes aborrecimento, às vezes a pessoa ficou chateada, etc. Enfim.
E aí você já tem aqui argumentos para você ministrar com essa primeira pergunta. A segunda que eu coloquei, a igreja se importa com aqueles que se afastam? Porque aqui na história, a mulher, ela se importou com aquela dracma, ela foi atrás. E será que a igreja se importa também com aqueles que se afastam, aqueles que estão longe da presença de Deus? É uma pergunta. Aí você pode desenvolver a sua mensagem, falar sobre a importância que é se preocuparmos com quem está afastado. Não deixarmos para lá, mas irmos atrás, buscarmos. A terceira pergunta que eu coloquei, a igreja tem estratégia para resgatar quem se afastou? Será que a igreja ela tem estratégia, ela procura realmente fazer um trabalho de resgate, de ir atrás das pessoas, ou ela larga a mão, ou ela deixa para lá? Ah, se afastou, o problema dele, o problema dela. Não. Será que a igreja tem? Então, são argumentos que você pode colocar na sua mensagem. Aí, a quarta pergunta, e aqui eu coloquei 4, mas poderia até ser mais, irmãos. Você poderia colocar muito mais aqui do seu jeito. A igreja se alegra e comemora a volta dos perdidos, porque a gente vê no final do texto que os anjos, né, tá aqui, ó. Eu vou colocar para você o finalzinho do texto aqui, ó. Só para a gente poder refletir. Que diz aqui o texto que até que os anjos de Deus se alegram, né? Diz aqui, ó. Eu afirmo a vocês que na mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, se o céu se alegra com o arrependimento, será que a igreja, a pergunta que eu fiz a última, ó, será que a igreja se alegra e comemora a volta dos perdidos? Tem pessoas que não, né? Tem pessoas que quando volta alguém afastado, lá, voltou o fulano de tal, aprontou, fez tudo de errado, voltou. Tem gente que fica com raiva ainda. Isso acontece, irmãos. Mas nós devemos ter essas perguntas. É isso que o texto aqui está nos ensinando, que o céu se alegra. Então, 4 perguntas aqui que você vai desenvolver a sua pregação. E isso você pode fazer em qualquer texto, irmãos. É apenas um método para te ajudar. Tá? Depois você pode aqui anotar essas instruções aqui, vai te ajudar muito. Quando você pergunta para o texto, quando você pergunta para o contexto, você consegue então aplicar aos dias atuais, à nossa realidade. A nossa realidade, toda a escritura é inspirada, a gente leu lá no início. E tudo que está na Bíblia, irmãos, é para a gente extrair a lição daquele ensinamento e aplicarmos nos nossos dias atuais. É para ser aplicado, é para a gente colocar em prática. Essa é a palavra. Aplicar significa colocar em prática. Ok? Tá dando para você entender? Então é isso. Depois que você faz essas perguntas, e aí então vem a conclusão da mensagem, que é o sentido final do texto. Eu coloquei aqui, mas você pode fazer do seu jeito. Coloquei assim, ó. Cada alma é preciosa para o Senhor e devemos buscar aqueles que um dia se perderam. E quando resgatarmos a alma que estava perdida, devemos celebrar, pois o céu se alegra com a salvação de cada alma. Porque foi exatamente o que a gente leu no final do texto. Pronto. Concluí aqui a ministração sobre essa passagem, essa parábola da dracma perdida. Isso serve para qualquer tipo de mensagem. Você pode pregar uma parábola, você pode colocar aqui dentro desse texto, você pode colocar algumas referências bíblicas, pegar ali um versículo de um lugar, de outro. Isso é simples de você fazer também. Você pode, na Bíblia Online, que você pesquisa no próprio computador, no celular, tem a Bíblia Online, você consegue ali pesquisar por termos, por palavras-chave e achar ali textos que vai te ajudar a você aumentar o seu contexto, a sua ministração. É claro, irmãos, acima de tudo isso que eu estou te falando aqui, do método, da técnica, é você orar, buscar em Deus e pedir ao Espírito Santo para que ilumine seu entendimento, para que revele a você a palavra. Essas orientações e dicas que eu estou te dando aqui é para facilitar e para te ajudar a pregar melhor. Ok? Deu para você entender? Então, mais uma dica para você aí, como aplicar o texto bíblico à nossa realidade, aos dias atuais. Ou seja, pegar da Bíblia, extrair a lição que está na Bíblia ali e aplicarmos para as nossas vidas. Pense nisso. Eu creio que você vai conseguir ministrar aí na sua igreja, na sua célula, no seu grupo de oração, enfim, aonde o Senhor te usar. Ok? Se você gostou dessa dica, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, é importante. Clica aqui no gostei, tá bom? E comenta aqui o que você entendeu, se ficou alguma dúvida, pode perguntar também aqui, eu vou tentar aqui te responder e te ajudar de alguma maneira. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até o nosso próximo vídeo.